Agora no Espaço Mulher, entrevista. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa manhã de sexta-feira mega especial. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que vocês vão gostar demais, e principalmente do assunto que ela vai trazer pra gente aqui nessa manhã. Já entregando, nas mãos do Senhor esse nosso dia, esse nosso momento, esse nosso bate-papo, porque a palavra de Deus diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer, né? Então nós invocamos o nome do Senhor, o nome de Deus, de Jesus sobre as nossas vidas, nos orientando, nos capacitando neste momento aqui, e que tudo seja feito para a glória do nome dele. Nessa manhã temos aqui Tainã Gomes, nutricionista, uma pessoa maravilhosa, uma profissional de mão cheia, que vai bater um papo com a gente aqui falando sobre alimentos. Eles são nossos amigos ou eles são os nossos inimigos? Vilões ou mocinhos, né? Nós, nesse mês de outubro, eu não falo que nós estamos comemorando, mas nós estamos conscientizando, né? Não só mulheres, mas homens e mulheres acerca do câncer, né? Especificamente do câncer de mama, né? Mas, assim, câncer de um modo geral. E aí, a gente tem que entender que a alimentação, ela é nossa amiga ou ela é nossa inimiga. E é sobre isso que Tainã vai falar com a gente hoje pela manhã, aqui nessa sexta-feira na Rádio Melodia. E vocês estão, abertos para trazerem perguntas. Gente, aproveita esses momentos, que é tão precioso para a gente fazer perguntas, porque a gente tira a dúvida e a gente leva isso para a vida. Tainã amada, fica à vontade de ser presente para nós nessa manhã. Bom dia, Geisa. Bom dia a todas e a todos. Sou Tainã Gomes, nutricionista. Tenho aí uma jornada não tão longa, mas também não tão curta. Tenho 8 anos de formação e venho trabalhando exclusivo com mulheres. Então, esse é o meu foco de trabalho. Então, é saúde da mulher, a nutrição, voltada para o mundo feminino. Maravilha. Que é o que eu também me dedico. Eu sou, inclusive, antes da gente começar aqui nossa jornada, nós estávamos batendo um papo, de um projeto que eu quero incluir Tainã muito nesse negócio. Também agradecer a Jota, que está aqui com a gente nos bastidores, nos ajudando, porque sem ele, sem o Senhor e sem pessoas, iguais, profissionais igual a Jota, não tem como nada acontecer. Para começar, tenho aqui algumas perguntas que eu tenho certeza que vão te ajudar. E eu quero perguntar para Tainã, existem alguns alimentos que de fato eles são vilões e tem outros que são mocinhos na dieta? E aí como é que a gente detecta que esses alimentos são vilões e são mocinhos? Então, existe sim, Vamos colocar que existe os alimentos os vilões e os mocinhos. Porém, a gente tem que fazer essa análise em quantidade, em qualidade, fazer esse equilíbrio aí, essa análise de qual alimento para mim é um vilão, qual alimento para mim é um mocinho. Então, nem sempre determinado alimento para a Geisa vai ser bom, Sim. E não vai entrar de acordo com o organismo dela. Pode ser que seja um vilão para você. Sim. E aí, especificando assim detalhadamente, a gente pode dizer que o açúcar, Esse é um grande vilão. É um vilão, porque ele leva à inflamação. E é um vilão, vamos colocar para todos. Isso. Perfeito. O açúcar, a gordura, mas aí a gente vai especificar, porque não é só a gordura geral. Existem 2 tipos de gordura, que a gente usa assim para basear, que é a gordura saturada. Explica, por favor, Vou explicar. O que é saturada. Vamos lá. Trocando em miúdos aí. A saturada, vamos dar um exemplo. Ela tá mais sólida. Então, vamos colocar um exemplo da margarina. Uma gordura ruim.
né? E vamos colocar uma gordura boa. Falar, mas todas as gorduras são ruins? Não, existe uma gordura boa, que é a gordura insaturada, que vem do ovo, vem do abacate, vem das nozes, né? Das oleaginosas ali. Então, existe os tipos de gorduras que são benéficas. A gordura do peixe, da sardinha, vamos colocar mais específico. Bom. Então, já estou dando aí exemplos de alimentos, né, bem definidos das categorias. Entendi. Então, a gente não pode falar assim, a gordura é ruim. Não, existem as gorduras boas também. Maravilha. Só aí uma dúvida minha, por exemplo, as gorduras saturadas, até onde eu entendia, era como se essa gordura, ela entrasse em um processo de aquecimento, e aí ela, digamos assim, um exemplo, o toucinho, por exemplo, ele entra no processo de aquecimento, derrete, e depois ele vira aquela gordura exatamente. sólida. Na minha cabeça, a gordura saturada era nesse nível. Sim. Ela também é saturada, né? Nesse sentido. Porque tem o azeite, por exemplo, que é uma gordura boa. Sim. Só que os azeites de melhores qualidades, eles são prensados, né? A azeitona. Sim. Mas aí já é uma gordura insaturada. Tá? Sim. Vamos colocar mais exemplos de gorduras saturadas, prejudiciais. O bacon, em grandes quantidades. Certo. A gente não pode falar assim, eu comi um pedacinho e já tô inflamada. Não, é em grandes volumes, né, gente? Em excessos. Então, o prejudicial também tá nos excessos. Que é a questão de, por exemplo, comer todos os dias, Isso, né? Ter aquele hábito de ter aquela alimentação ali. Café com açúcar, com pão com margarina. Você vai juntando. Tudo isso. Você vai juntando e vai somando ao longo de um período da sua vida. Que, na verdade, infelizmente, a maioria dos brasileiros, né? Voltar essa alimentação é basicamente do brasileiro, né? Tem esse tipo de alimentação. Sim. Né? E aí, para mudar esse padrão, né? Esse hábito comportamental, cultural também, né? Dessas pessoas, é um pouquinho complicado. Aí, na verdade, entra um processo de conscientização de educação, né? Isso. Que leva um tempo, mas que não é tão impossível. Sim. Né? É a reeducação alimentar, é a conscientização, a gente tá falando ali nas escolas, tá explicando dentro de casa. Então, assim, vai levando isso aí. Quanto mais informação você tiver boa, onde você esteja, vai ser benéfico para você, né? Igual aqui a gente tá agora. Exatamente, é um momento, por isso que eu falei levando. Que esse momento aqui, né, que a gente tem profissionais que trazem informações importantes para nossa vida, é que a gente deve aproveitar, tirar as nossas dúvidas, como eu tô aproveitando aqui, Tainã, também tô tirando as minhas dúvidas acerca de alimentação, mas aí o que é que, inclusive, ontem eu conversando com uma irmã que eu conheci, mas pense na pessoa maravilhosa, falando da importância e do papel fundamental das mulheres dentro dos lares. Porque essa mulher que é consciente, essa mulher que tem informação, certamente ela vai influenciar no sentido positivo da palavra essa família, esses filhos, esse marido. Então, uma mulher... Inclusive, eu estou participando de um congresso que o nome é Posicionadas. Esta mulher posicionada, muito bem posicionada do lar, ela faz toda uma diferença, não é isso? Porque, vamos pensar, o foco de trabalhar com mulher, meu também é isso, porque é a mulher que vai fazer a preparação, né? Vamos colocar assim, que é 80%, 90% é a mulher que está dentro de casa ali, que tem o cuidado com os filhos, de colocar o lanche para a escola, de fazer o almoço, de preparar o café, de acordar, de cuidar. Então, é a mulher que está ali como base para preparar essa refeição. E aí, qual é a situação dela? O que ela vai organizar? Um cardápio para o dia dela, né? Então, ali a mulher é a base, sim, de uma formação, né? Exatamente. Dia, do café da manhã. Essa mulher, ela tem um poder enorme, né? O poder dela de organizar isso é o que vai estruturar ali o seu dia, né? Exatamente. O que vai levar a sua alimentação. O que ela vai comprar, o que ela vai colocar na lista de compras, né, para semana. Ela já tem que pensar. Exatamente. Inclusive, quando eu penso sobre isso também, Tainã, eu acredito que essa mulher, né, que
é inteligente, que ela tem informação, ela não vai, por exemplo, assumir somente esse papel sozinha. Ela vai convidar esse esposo, vai convidar esses filhos, no momento que é possível, para eles participarem junto com ela também, dividindo com ela essa carga, né? Que não é só da mulher, é de demais. todos, né? Isso, favorece para chegar mais perto da alimentação, do conhecer, né? Vamos fazer uma salada de fruta? Vamos deixar isso mais agradável? Vamos fazer um piquenique? Então, juntar ali o útil ao agradável, né? Colocar a alimentação saudável e a mulher sendo ali o pilar. Perfeito. É por isso também que eu optei, né? E eu gosto de trabalhar com mulheres, porque eu sei do poder que existe na mulher. Demais, demais. Aí uma outra coisa, voltando para a questão do açúcar, é que a gente... existem produtos que não têm açúcar na sua composição, teoricamente. Sim. Esses alimentos, eles são saudáveis? Aí eu ampliei essa pergunta, colocando os diet, light e etc e tal, essas versões, né? Sim. Fit, etc e tal. E aí? Como é que a gente vai entender que esses alimentos, de fato, eles são saudáveis pra gente? 100% saudáveis, né? Como dizem que são. Então, vamos por partes. O açúcar, por exemplo, vamos pensar do adoçante. Sim. Né? Os artificiais. Eles são realmente saudáveis, Sim. né? São realmente considerados saudáveis, então. O que é interessante, ao meu olhar, minha visão, né? É claro que pode ter várias pesquisas, enfim. Mas o meu olhar perante aos artificiais é que seja usado com muita moderação. Sim. Também. Porque aquele alimento, ele não é considerado natural. Então, eu vou muito para a linha do natural, ou retirar o açúcar, vamos pensar assim. Não quero usar açúcar branco, quero usar um adoçante. Ou você vai usar menos, uma quantidade menor, ou você vai excluir. Porque, querendo ou não, os adoçantes artificiais, qual é a diferença, por exemplo, do artificial para o natural? Esse natural, ele de fato é natural mesmo, ou ele tem alguma composição química? Então, como é que tem os conservantes, né? Então, o conservante, você vai estar consumindo ali. Sim. Então, querendo ou não, você vai estar ok. Não importa se é um adoçante natural, que é um exemplo, que é considerado natural, o stevia. Sim. Que ele é da planta. Ele não é um artificial quimicamente tão pesado. E, na verdade, também depende muito da marca desse stevia, né? Porque tem algumas marcas que... meio duvidosas, exatamente, né? Assim. E aí, a gente vai falar do stevia, por exemplo. Então, existe o natural e existe um mais natural e existe o mais artificial. E o que vai prejudicar aí é a quantidade. É o excesso. Porque, na verdade, tem todas as indicações, né? Uma gota corresponde a tantas colheres. De carboidrato. E aí, você vai ter que dosar. Eu gosto muito de falar assim, não use. Se não quer usar adoçante, não use. Pronto, vai pro cafezinho sem açúcar. Pro radical mesmo, vai ali adaptando o seu paladar. Porque o açúcar, ele foi inserido. Exatamente, na nossa alimentação, né? Que vem lá da infância. Aí eu lembro de um casal, amigos, né? Meus, que foi a primeira referência que eu observei de um casal realmente consciente sobre essa questão de alimentação. Que eles não inseriram açúcar na alimentação das filhas deles. Sim. Entendendo de que o açúcar é prejudicial para a saúde, sim, mas aí conseguiu inserir a alimentação saudável, né? Frutas, verduras, e essas meninas, elas comiam muito bem. Cresceram assim. Exatamente, porque elas aprenderam isso. A importância, né, de começar desde a infância. O paladar, ele é adaptável. Sim. Então, se você não utiliza com muita frequência, você vai se adaptar àquilo ali. Né? E, por exemplo, a retirada do açúcar, ela está muito na língua, no paladar. Então, você vai... Consequentemente, você vai dosando isso na sua vida. E, querendo ou não, cria também uma memória, né? Boa, né? Nas pessoas. O açúcar, querendo ou não, ele dá uma sensação
boa, calmaria, né? Exatamente. leva a sensação de relaxamento. É como se fosse uma dopamina, né? Isso. Para o cérebro, e aí você entende isso como uma coisa boa. Eu quero repetir isso. Eu quero, de novo. Entendeu? E é por isso que cria o vício, né? Isso. É como se fosse, de fato, assemelha-se como fosse uma droga, né? Droga ilícita, né? Isso. Cria o vício e a gente, para sair dessa dependência do açúcar, é complicado, mas a gente consegue. Voltando um pouquinho do açúcar, eu lembrei agora. Sim. Que é interessante falar também, que também tem a ver com os ciclos da vida, né? Uhum. A recomendação da Organização Mundial de Saúde e com base infantil, recomenda não usar açúcar até 2 anos de idade. Não inserir. Interessante. Uhum. Então, para que essa criança não fique já estimulada a consumir açúcar. Perfeito. Olha, nós vamos para o nosso apoio cultural e já nós voltaremos. Faça a sua pergunta, aproveite esse momento. O Espaço Mulher volta já. 10h21. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Carré suíno congelado quilo 16,90. Cerveja Bariuá gelada 350ml 3,49. Refrigerante It sabor os 2 litros 4,49. Ofertas válidas até 27 de outubro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Você está ouvindo Espaço Mulher. Nesse momento maravilhoso, nosso bate-papo. E olha, gente, pense na pessoa boa de papo, sou eu e Tainã, que nós duas juntas. Já estamos aqui, ó. Dá muito certo. Eu já quero aproveitar esse momento e falar que esse final de semana tem algumas programações aqui em Vitória da Conquista. Estão acontecendo alguns eventos. No dia 26, tem o segundo encontro de vasos na Igreja Atos, na Avenida Macaúbas. E também nesse final de semana tem um congresso de mulheres posicionadas na Igreja Conquista em Cristo. Então, assim, se você quiser, tem outros eventos também que estão acontecendo nesse final de semana. Mantenha contato, por gentileza, aqui com a Rádio Melodia, que os meninos tenho certeza que vai ter o maior prazer de te informar um evento desses aí maravilhoso, pertinho da sua casa. E aí vamos voltar aqui para o nosso bate-papo falando sobre alimentação saudável, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu procuro aprender mais e colocar isso na minha vida, porque eu sei, gente, que alimentação e exercício, isso é remédio. Sim. E o contrário disso também é verdadeiro. A falta disso traz doença para o nosso corpo. Sim. E aí, eu até estava falando aqui com o Tainã, porque infelizmente tem algumas pessoas nas redes sociais que faz um processo de contra-informação, que é justamente trazendo uma informação errada, distorcida, e muitas vezes quando você
aprende essa informação errada, você acaba vivenciando também, colocando isso na sua vida de forma errada. Existe muita informação na internet, nossa, muita mesmo. E aí, eu tenho uma influência, né, uma mulher, que ela fala sobre, olha, a pergunta que eu vou fazer para a Tainan aqui é sobre dietas detox e suco detox, se realmente eles fazem essa limpeza no corpo. Por quê? Tem gente que diz que não. Mas, sinceramente, até mesmo pelo fato de que quando eu tomo suco detox, quando eu faço uma alimentação mais limpa, né? Que é assim que a gente fala dentro da alimentação mais saudável, o meu corpo, ele sente isso. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu faço essa alimentação mais um pouco bagunçada, o corpo também, ele sente. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de alimentação, detox. Então, o detox é uma polêmica enorme no mundo de nutrição, né? Enfim. E aí, essa pergunta é muito boa, porque é uma polêmica tão grande em cima dele. Se faz, se não faz, esse detox em si existe? Sim. Né? Uhum. E aí, os alimentos em si, eles promovem o quê? No nosso organismo? Uma limpeza, né? Os nutrientes, eles os fazem... bons alimentos, Exatamente. Os alimentos, ali ele vai promover o quê? Os nutrientes de uma fruta, né? Dos vegetais. Então, você junta tudo isso e forma, por exemplo, um suco bem bolado, com a couve, um hortelã, um abacaxi. Limão, que não pode faltar, né? Então, você vai unir aqueles nutrientes e vai consumir. Então, ele vai favorecer, sim, um processo anti-inflamatório no seu organismo. Impossível falar que não. Exatamente. Porque, na verdade, cada alimento por si só, ele já tem uma função bem bacana, né? Então, quando junta esse grupo de alimentos que são incríveis, é impossível, gente. Você vai ali potencializar naquele momento ali, limpar o seu estômago. Vai falar assim, mas Nutri, o fígado já se limpa sozinho. Sim, sozinho ele faz esse processo, ele tem esse processo. Mas será que ele vai se limpar sozinho com Coca-Cola? Será que ele vai se limpar sozinho com grande quantidade de açúcar? Com grande quantidade de carboidrato simples? Não vai. Então, ele precisa dos alimentos adequados para fazer esse processo. Perfeito. Gente, o ponto-chave que a gente já falou, mas a gente vai pontuar novamente aqui, é sobre isso, veja. Digamos, né? Por exemplo, ontem eu me dei o luxo de comer um pedaço de torta. Daquele. Bem recheado, enfim. Mas a minha rotina normal é 0 açúcar. Então, ontem eu me dei esse luxo justamente porque eu entendo de que eu estou fazendo, digamos assim, fazendo bem no meu dia a dia. A grande questão é que, quando eu vivia de forma inconsciente, era que todos os dias era café com açúcar de manhã, era alguma coisa com açúcar à tarde, era café de novo com açúcar à noite. Então, assim, meu fígado, será que vai suportar? Todos os dias tendo essa alimentação ruim, aí é que a gente tem que começar a se questionar sobre... Parar para pensar. Exatamente. E colocar freio, porque é prevenção. Você tem que fazer sua prevenção. Exatamente, perfeito. E eu também sou dessa linha de pensamento de que nós temos que ser preventivas. Porque se a gente quer evitar algumas coisas na vida, a gente tem que fazer esse processo de prevenção, né? Sim. Mas aí, por exemplo... É o que, infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas não sabem. E eu acho porque... Acho, né? Não nem penso. Sim. Eu acho que elas também não querem saber. Porque tem gente que evita, por exemplo, conflito, saber do problema, evita fazer exames, evita fazer um monte de coisa porque ela tem medo do que ela pode... vai descobrir. Exatamente. Aí é um grande problema, porque quando você descobre, já é tarde. A grande maioria, né? Então, a prevenção... Vamos voltar aqui um pouquinho para o lado do câncer de mama, né? Da situação desse tipo da doença voltada para a mulher. Então, a prevenção vai acontecer como? Fazendo o exame anualmente, né? Que é o recomendado. Isso a gente está ali naquele ponto. Existe esse momento, né? De falar mais disso. Mas a prevenção maior, Geisa, hoje é alimentação e exercício físico. Com certeza, absoluta. E você não criar o momento de você chegar no nível de obesidade acima do seu limite. Sim. Então, a obesidade é um tipo de inflamação.
que vai, consequentemente, gerar um processo inflamatório no seu corpo e você tá com a célula ali e aí acaba o quê? Ocasionando um maior agravo. E que gera, na verdade, a obesidade é uma doença. Sim. Isso não é, por exemplo, a gente que fala... A gente entende sobre isso, mas são os órgãos, por exemplo, internacionais, né? Como a OMS e outros também, confirmam de que a obesidade é um tipo de doença. Não é uma questão só de estética. Sim, porque a obesidade, ela acarreta... outros tipos de doença. Ela pressão alta, diabetes, ela desencadeia outros tipos de doença. Diabetes, hipertensão. E aí a probabilidade do câncer, ele aflorar no seu corpo é muito maior. Do que uma pessoa que está sem obesidade, saudável, se alimentando bem, fazendo exercício físico. Perfeito. Eu assisti a um vídeo recentemente de uma moça que ela faz meio que uma trajetória dela. Por exemplo, ela já fazia exercício físico e normalmente, naturalmente, quando a gente faz exercício físico, a gente tende a querer ter uma alimentação mais saudável. Sim, puxa. Sim. E aí, essa moça, ela fazia exercícios físicos e no meio dessa trajetória de vida dela, ela descobriu um câncer. Por quê? Veja, nós estamos falando aqui de que exercício e alimentação são as bases para que a gente previna. Sim. Mas a gente não vai estar livre de ter um câncer. Aí a gente vai te explicar por que é importante ter uma vida, uma rotina de exercício e atividade física. Sim. Essa moça, ela identificou esse câncer, mas ela não parou de fazer exercício físico. Durante o tratamento, de quimioterapia, de radioterapia, etc e tal. E aí, depois de um tempo, ela continuando fazendo exercício físico, ela estava curada do câncer. A grande questão é de que quem faz atividade física, quem tem essa rotina de atividade física e exercício, para curar um câncer é muito mais fácil de quem não faz. E além de transformar assim, sua vida, sua rotina, te dá... mexe no emocional, o exercício também. Dá mais energia. Então, foco, disposição. Muda toda a sua vida também, tanto estética, saúde, quanto mental também. Você coloca rotina, você coloca disciplina. Se você não faz, naquele dia você já fica, nossa, eu não fui. Então, você já fica sentindo falta daquela rotina sua. Cria um compromisso, Exatamente. Com você mesmo e com a saúde. E você precisa assumir um compromisso com você. E aí a pergunta, a gente aproveitando esse nosso bate-papo, qual seria o modelo de dieta mais indicado para a gente prevenir e também combater o câncer, de modo bem geral? Então, pegando aí a deixa do detox, eu gosto muito de trabalhar e indicar alimentação anti-inflamatória. Então, é esse nome aí mesmo. Uma alimentação que vai... desencadear processos de desinflamar o seu corpo. Existe isso, Nutri? De verdade? Sim, existe. Porque são os alimentos... posso citar aqui alguns alimentos com maior teor de anti-inflamatórios, A cúrcuma, o açafrão. Qual é a dona de casa que não usa um temperinho ali? Colocar esse tempero mais na rotina do que um tempero industrializado, Sim, sim. Gosto muito de trabalhar o abacaxi, por ser altamente energético, anti-inflamatório também, rico em vitamina C. Então, a gente tem que trabalhar esses tipos de alimentos. Então, é uma dieta toda voltada para desinflamar. Maravilha. Rose colocou ali, Roselene Canguçu, as mulheres podem influenciar suas famílias quando nós mudamos. Filhos e maridos vão mudando também. Foi o que a gente falou logo no início aqui, do poder que a mulher tem de influenciar de forma positiva a sua família. Essa mulher que é consciente, sobre a alimentação, o exercício físico, certamente ela vai direcionar essa família para uma alimentação mais saudável. E, Rose, Deus abençoe, viu? Um beijo pra você, amada. Um beijo, Rose. Obrigada, viu? Tá sendo maravilhoso. Show de bola. E uma coisa que eu tava colocando, que eu coloquei aqui, veja. Nós temos alimentação que, inclusive, existem muitos médicos, não são poucos, muitos médicos que já chegaram a essa mesma conclusão que a gente, que a alimentação e atividade física são remédios. Sim. E existem alguns que eu acho maravilhosos quando falam isso. Que falam bem assim, sabe qual é o tipo de alimentação
ideal para os seres humanos é aquilo que Deus ele já deixou. Sim. Então, é todos os alimentos que estão aí na terra. Sim. E os que já estão no mar, que são os peixes, né? As aves, né? Alguns tipos de carne, né? De boi, enfim, são alguns alimentos que são adequados para a nossa alimentação. É lógico que cada um dentro do seu grupo e quantidades, né? Isso. Para que a gente cumpra com as demandas de carboidratos, de proteínas, enfim. Então, a gente entender isso também então, esse tipo de alimentação é um tipo de alimentação que a gente considera como anti-inflamatória. Sim. Aí a gente precisa colocar para que essas mulheres elas entendam, e os homens também, sim, quais são os vilões, que são os alimentos inflamatórios, que esses a gente tem que banir da nossa alimentação. Então, os vilões, vamos lá. Os alimentos, né, processados e ultraprocessados. O que é isso, Nutri? Eu gosto muito de fazer. Inclusive, a gente pode fazer um quadro, viu? O que é isso, Nutri? O que é isso, Nutri? Então, vamos citar aqui o que está, né, no nosso meio. Coca-Cola, né, riquíssimo em grandes quantidades de açúcar. Uma latinha daquela rica em muito açúcar. Vamos falar em embutidos também. Os embutidos são bem perigosos. Tem alguns deles que demoram 35 anos, né, para serem eliminados do corpo, não é isso mesmo? Isso. Nossa. Eu acho que é a salsicha, não é isso? Isso. Nossa, pense, gente, você comer uma salsicha e você demorar 35 anos para eliminar esse negócio do corpo. E aí? Imagine porque, presta atenção para que as pessoas entendam, né? Você comeu uma salsicha. Essa salsicha, ela entra dentro do seu corpo e ela fica ali. Seu corpo, naturalmente, que está lá, ele trabalha, né? Independentemente da sua vontade, ele vai estar ali trabalhando. Só que essa salsicha, certamente, ela vai ficar ali se decompondo. E, ou seja, ela vai ficando podre. A demora dela é porque o processo dela leva plástico. Exatamente, também, né? Que é principalmente aquela parte que cobre, também, né? Né? Na massa. Nossa, gente. Então, gente, banir salsicha da alimentação. Embutidos, em geral. O processo, né? Açúcar, né? O açúcar branco eu considero um grande vilão. E o demerara, o mascavo, etc? Então, ele tem seus minerais ali dentro. Considerado... tem os nutrientes, vamos dizer. O branco, não. O branco, ele é totalmente inflamatório. Porque tem muitos processos no branco, né? Pra quem não sabe, até enxofre é colocado dentro do processo. Exatamente. Chumbo. Cal, né? Pra poder ficar branco. Isso, chumbo. Então, precisa, você tá consumindo chumbo no seu organismo. Metais pesados. Metais pesados. E aí, vamos, assim... focar, né? O demerara e o mascavo eu ainda considero, assim, mediano, porque tem uns nutrientes, o mascavo é rico em ferro, então a gente vai, assim, mediano, no equilíbrio e moderação. Um pouquinho, né? Digamos assim, quem está fazendo o processo de transição, né? Isso. Você pode utilizar esses dois com moderação, com né? Moderação, equilíbrio. Vai preparar uma receita. Eu não quero colocar 0 açúcar. Coloca lá um pouco. Então, assim, é menos prejudicial do que o branco. Vamos colocar assim. Os vilões, né? Exatamente. Estamos falando dos vilões. Então, assim, que você conseguir lembrar aí, que a gente colocou salsicha, açúcar, refrigerante. Aí tem aquele que é o péssimo de todos, de refrigerante. Qual é? Coca-Cola. eu não escondo não, tenho que falar. Exatamente. A Nutri, a Coca Diet, que agora tá assim, viu? A Diet, a 0, é menos, é porque não tem açúcar. Tem o açúcar, que é o artificial. Né? Sim. Então você vai na moderação, vai no equilíbrio ali. Os outros não, os outros também. Mas o teor de artificial, de cafeína que contém nele é um absurdo. É muito grande, né? Tem mais algum que a gente coloca dentro desse rol aqui? De vilão.
Os embutidos de modo geral. Embutidos, sim, verdade. As gorduras prejudiciais, né? Sim, e as gorduras saturadas. A margarina também. A margarina é péssima. Nossa. A margarina, ela tem um poder absurdo de entupir os vasos sanguíneos. Meu Deus. E gerar uma obesidade, gerar um infarto. É assim. Entendi. O uso frequente. Entendi. Vai fritar um ovinho todo dia? Margarina. Vai fazer um bolo? Margarina. Então, a manteiga... seria melhor. É a melhor, né? Tem proteína. A manteiga, ela não tem esse processo, né? Da gordura saturada. Entendi. Em grande quantidade ali. Entendi. Ela é considerada ainda aquela manteiga feita assim na roça, ainda é melhor ainda. Ah, sim. Essas que vendem, Isso. né? Que vêm de forma mais artesanal. De forma mais caseira. É ainda considerada... O uso é maleável ali. Entendi. Por exemplo, me chamou a atenção aqui sobre a questão da margarina que entope essas veias. Sim. Existe, por exemplo, um processo que a gente pode fazer por um determinado tempo que vai ajudar nesse processo de limpeza dessas veias que teoricamente estão entupidas aí com essa margarina? Então, a retirada, né? Primeiro passo, não consumo. E fazer muito uso de água para as veias ali ir se limpando, porque a água é um produto barato, caseiro, natural e que vai fazer fluir o nosso organismo. Perfeito. Sem água nada vai fluir. Entendi. Então, a água. E os alimentos, sim, os anti-inflamatórios. Maravilha. A gente vai voltar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Nós vamos para o nosso apoio cultural. Você tem que voltar, porque Tainã vai mostrar para a gente como é que a gente vai desentupir as nossas veias depois de comer margarina. O Espaço Mulher volta já. 10h42. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure o Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Galinha leve congelada ao quilo, R$4,99. Leite em pó Bom Gosto, 200 gramas. Integral, R$5,99. Macarrão espagueto com 400 gramas, R$1,69. Flocão de milho Maratá, 500 gramas, R$1,39. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 29 de outubro. Economarte. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @sktrufas. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos nessa manhã aqui, gente, um bate-papo maravilhoso, ideias. Tá rendendo. Ideias aqui maravilhosas. Então, como nós estávamos falando sobre a questão da margarina ser esse vilão terrível, que entope as veias, né? E possivelmente, né, pode causar um infarto. Sim.
Tainan está trazendo para a gente aqui como é que a gente vai conseguir desentupir essas veias. O primeiro passo é largar de mão a margarina. Não usar. Não comprar mais, por mais que seja mais acessível. Então, assim, compre manteiga e coma um pouco menos. Essa é a ideia. Isso. E o que mais? E aí vem o uso da água. Já que você, né, fez o uso da margarina por um processo, você vai ter que consumir um teor de água ali equilibrado para você. 2 litros é o suficiente? É uma média. Mas cada pessoa tem sua quantidade de água ideal. Sim, tem com algumas... base no seu peso. Isso, né? Tem algumas pessoas que falam 50 ml, enfim, varia, né? Eu gosto de trabalhar 40. 40 ml por quilo de peso. Quem tem 50 quilos, tomando 40 ml, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Por que água? Porque a água que vai fluir, vai limpar, vai tirar aquela retenção, vai tirar, né? Vai diminuir até a pressão. Exato. Do nosso organismo. Pressão. Quem tem pressão alta? Se você não usar uma água, não consumir água, sua pressão vai lá pra cima. Perfeito. Aí muitas pessoas acabam não tomando a quantidade de água ideal e muitas vezes nem tomam água no dia. Exatamente. Porque não entende a importância da água para o nosso organismo. Quando vai ver de noite já tá ali. Tô sentindo uma sede, o corpo já tá no limite. Quando sente sede já tá no seu limite. Exatamente. Né, e aí os alimentos vêm vegetais, frutas, né, verduras, um arroz, um feijão, alimentação mesmo ali, balanceada, equilibrada. Sim. Não é uma montanha de comida, minha gente. É comida suficiente para o nosso corpo, né? Suficiente ali, os nutrientes do feijão, os nutrientes do arroz. Usar uma porção legal de salada, né? Vamos equilibrar assim um prato. Vamos pensar num prato. Do almoço, por exemplo. Metade de salada crua. Eu gosto muito de trabalhar assim, esse ciclo. Mas eu não consigo tanta salada crua assim. Então, você vai fazer um terço de salada crua e o outro da cozida. De legumes, né? Isso, de legumes. Então, você vai equilibrar isso. Uma proteína legal, uma carne magra, né? Ou um peixe, ou um frango, ou uma carne grelhada ali. E um arroz e um feijão. Pronto. O ovo também entra nessa opção da proteína, também né? entra. Boa. Um ovinho cozido. Aí já não pensar no ovo frito, né? Na margarina. Então, ali já entra um ovo cozido, um ovo mexido. Né? Eu gosto muito de trabalhar o ovo mexido na água. Sim, inclusive eu descobri isso, gente, fica muito bom. É muito bom. E fica levíssimo. Exatamente. Eu descobri recentemente, falei, gente, que maravilha esse negócio. Já economiza. Exatamente, na gordura, na né? gordura, no óleo, no azeite, enfim. Falando em azeite, tá uma polêmica do azeite, viu? Na internet. Não estou sabendo. Fala aí pra gente. Falando em gordura, no azeite, vai passar até no Fantástico. Sim. É um conteúdo que eu já tô trazendo pra cá. Olha aí. Os óleos de azeite que não são verdadeiros. Existem algumas marcas que estão colocando lá azeite extra virgem, acidez tanto e não tem aquela composição ali. Então, nossa, e vendendo a preços absurdos. Um vidrinho por R$50. Então, já tá isso no mercado. Exatamente. A gente já tá encontrando isso. E não é um azeite totalmente puro. Como é que a gente vai descobrir se esse azeite é puro ou não em casa? Então, ele tem ali no rótulo, né? Vamos pensar que tem ali a acidez, a composição, mas ele tem que se dissolver na água. Entendi. Então, se ele ficar muito aguado, muito solto, ele tá fluindo mais óleo. Óleo, vamos pensar, um óleo na sua composição. Um óleo que não é o verdadeiro óleo, o azeite puro. Entendi. Então, na verdade, o azeite... Se ele dissolver muito na água, quando você for colocar, fazendo uma experiência, coloco aqui um copo e coloco umas gotinhas lá de azeite, uma colher. Se ele se dissolver demais, ele não está totalmente puro. Entendi. Então, ele tem que ficar mais encorpado ali, juntinho, para a gente entender que é um bom azeite. Olha as perguntas aqui de Adriene Costa. Bom dia. Macarrão nunca? Olha... Boa pergunta. E aí a gente aproveita, eu gosto muito de ovo frito com manteiga. É ruim? Boas perguntas. Obrigada, Adriene Costa. Então, Adriene, macarrão nunca.
Adriene, o macarrão é um carboidrato, né? Vamos na composição ali. Eu gosto muito de trabalhar o uso dele integral. Também. E, por exemplo, infelizmente o hábito do brasileiro é colocar arroz com macarrão. São 2 carboidratos. Então, se for comer, tem que comer só macarrão. E uma proteína, uma saladinha. Não tem a necessidade de você aumentar ali essa composição do seu prato. Escolha uma macarronada legal. Sim. Hoje é domingo, quero um macarrão. E vai no macarrão com sua carne moída, com seu frango. Mas não coloque uma porção exagerada, né? Mas eu ainda quero comer um pouquinho de arroz. Coloque ali um arrozinho ali no cantinho. Só para dizer que ele tá ali presente. Que você não vai ficar sem seu arroz. Mas voltando ao macarrão, integral. Seria uma ideia boa. Com uma quantidade de salada também, uma proteína. Pronto, você já montou seu almoço. É maravilhoso. Inclusive, por exemplo, às vezes é a opção que eu faço. Eu faço uma saladinha, aliás, uma salada de macarrão, né? Coloco ali o macarrão, algumas verduras e uma proteína. Eu gosto muito, é uma opção muito boa, né? Saudável, e que satisfaz. Então, olha aí. E a outra foi do ovo frito com manteiga. Então, se todos os dias você fizer, ou fizer em quantidade grande, por exemplo, 2 vezes por dia. Eu fiz de manhã e fiz de noite. Então, evite as 2 ser com manteiga, tá? Faça pega a dica com água. Sim, que fica maravilhoso, fica muito parecido com o ovo frito. Porque eu fiz numa panela antiaderente, né? Faz a experiência. Fica ali uma crostinha, fica parecendo que é um ovo frito. Você tempera, frito. Coloca um sal, com certeza, né? Pra dar um saborzinho, ou um orégano. Sim, orégano também eu gosto muito. Fica interessante. E ali você evita de ser 2 vezes por dia, por exemplo. Ou de ser todos os dias com manteiga, todos os dias. Tá? É boa. Excelente. Aí eu falo, essa questão da alimentação, né? Que eu estava lembrando sobre a questão dos alimentos que são inflamatórios. Eu assisti um vídeo de um rapaz que pegou um energético, não sei se é verdade, você vai saber se condiz com a verdade ou não. Eu não assisti esse vídeo não, Geisa. Eu não sei nem sei qual é a marca desse energético. Sim. Ele pegou o energético e num vidro do carro e jogou o energético assim, a garrafinha toda, a ponto de que o vidro estourou. Nossa. Aí eu não sei, eu acabei nem pesquisando mais, nem querendo saber mais informações sobre isso, mas eu pensei, gente, não sei se é verdade, só estou aqui trazendo uma informação que talvez nem seja verdade mesmo, né? Será que esse energético, de fato, ele tem esse potencial de quebrar um vidro? Agora imagine isso dentro do nosso organismo. Mas, digamos, não vamos considerar que seja um energético, mas existem esses alimentos aqui que Tainã falou, que, na verdade, se você colocar esses alimentos recorrentemente dentro do seu organismo, ele vai ser essa bomba atômica. Por isso que, infelizmente, tem muitas pessoas que vão levando essa rotina, né, de alimentação que não é saudável, que faz parte da cultura do brasileiro, né, que é café da manhã, café com açúcar, pão com manteiga, às vezes bota o queijo, presunto, não sei o quê, bolo e tal, e não sei o quê. Bota tudo isso junto em uma alimentação e você comendo isso todos os dias. Exatamente. Aí, na hora do almoço, arroz com macarrão, feijão, não bota nenhuma verdura, nenhum legume, carne frita. Enfim, você tendo essa vida, né, de 20, 30 anos, dessa forma, o seu corpo, infelizmente, ele vai sentir. Ele vai gritar e vai dizer, oi. Exatamente. Por aí a gente precisa mudar os nossos hábitos, entendendo que isso é cultural. Mas não é porque a gente aprendeu da nossa família que a gente vai levar essa vida a vida toda. Exatamente. A gente pode mudar, principalmente quando a gente recebe novas informações. Talvez, por exemplo, a gente aqui te despertou. Está trazendo para você uma consciência nova de uma alimentação mais adequada, que vai te ajudar, né? Aí você hoje, a partir de hoje, busca mais informações sobre isso. Não é isso, Tainã? Fique atenta, né, a esse estilo, né? Que é uma mudança. Você vai buscar essa mudança para você. Exato. Né? Igual eu citei aqui para ouvinte, Edilene. Sim, Adriene. Que ela mudasse um pouco, pronto. Ela já tá
no ritmo ali de mudança, né? Então, é fazer essa análise com você, fazer esse olhar especial voltado para você, né? Ninguém quer ficar doente. Exatamente. Na verdade, todos acham que estão levando uma vida, né, uma rotina, que tá tudo bem, tá tudo lindo e tá tudo perfeito. Porém, por exemplo, tem muitas pessoas que hoje, tenho certeza, que tá com uma azia, sentindo um mal-estar. Por exemplo, como eu vivia antes, eu vivia com minha barriga sempre inchada. Só que como eu sou uma pessoa que me conheço e vale a pena você se conhecer também, é por isso que a gente... o autoconhecimento é importante até para a alimentação. Sim. Eu comecei a perceber isso e investigar o que estava fazendo mal para o meu organismo. Eu notei que o leite, para mim, é horrível. Exatamente. Então, eu bani completamente o leite da minha vida. Não é que em alguns momentos, por exemplo, como ontem, que eu comia... um bolinho. Exatamente. Que eu não vou me furtar de fazer algumas coisas, mas não é todos os dias como eu fazia, de manhã e à noite. Então, preste atenção nos sinais que o seu próprio corpo, organismo, ele está dando para você. Exatamente. Como eu comecei a entrevista, né? Falando que existe um alimento vilão, pode ser para mim, mas pode ser o vilão para você. Exatamente. Para finalizar, Amada, qual a mensagem que você dá para essas mulheres, para que elas... a partir de hoje, mudem esses hábitos que elas adquiriram, né, das suas famílias e melhorem a sua qualidade de vida delas e da família? Então, o seu olhar perante para você, volte para você, né? Sim. Que é o amor próprio, né? O amor próprio. É muito importante isso. E ter atenção ao que você está levando à boca. Ter atenção. Ebenezer Fagundes Ferreira, misericórdia. Deus abençoe, irmão. Esse olhar, né? E o olhar, que produto é esse? Que alimento, o que eu estou consumindo? Né? Fazer esse tipo de reflexão e pegar, deixa que você falou, os alimentos ofertados da natureza. Exato. Você tem tudo. A gente tem aqui uma vasta... E o Brasil, então, gente, é uma riqueza de alimentação e tudo. Os tubérculos, a cenoura, a batata. Aqui a região gosta muito de banana da terra. Sim. Então, assim, voltar para esses alimentos e não adicionar os processos que vai aí não ser tão naturais. Prejudicar a sua saúde, né? Então, volte para o lado mais natural, que você vai ter, sim, mais saúde. Maravilha. Tainã, muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Vamos fazer uma oração, não é isso, John, nesse momento? Isso. Agradecendo ao Senhor. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão rico e tão precioso, Senhor, na tua presença, pelos esclarecimentos que Tainã trouxe para nós aqui nessa manhã sobre alimentação. Nós sabemos, como a tua palavra diz, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito, nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo de cuidar dele, tanto quanto nós devemos cuidar da nossa alma, quanto do nosso espírito. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã que esteve conosco neste momento aqui, neste bate-papo maravilhoso. Aqueles que ainda irão ouvir e que o Senhor possa trazer a consciência de cada um deles da importância de uma boa alimentação, principalmente daquela que o Senhor já deixou para nós, para a nossa vida e para a nossa saúde plena enquanto estamos aqui nesta terra. Muito obrigada, Pai. Nos conceda um final de semana abençoado debaixo da Tua potente mão. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor. Muito obrigada, amada Tainã. Oração linda, linda. Louvado seja Deus. Amém. E que Deus continue nos abençoando poderosamente. Em nome de Jesus. Voltarei aqui. Em nome de Jesus, sim. Muito obrigada a todos os ouvintes. Um excelente final de semana para todos. A Jota também. Obrigada. Muito obrigada em nome de Jesus. Vamos lá. Amém. Amém. O Espaço Mulher volta